Como será que a gente vai conseguir relacionar x e y aí? A gente aplica logaritmo nos dois lados, nesse caso logaritmo decimal. Então, se 10 na x é igual a 20 na y, o logaritmo de 10 na x tem que ser igual ao logaritmo de 20 na y. Esse expoente eu vou tirar multiplicando x vezes logaritmo 10, e esse expoente eu vou tirar multiplicando y vezes logaritmo 20. Agora a gente faz o que a gente sabe fazer. Logaritmo 10, a base aqui é 10, é 1. Bom, esse 20 eu vou decompor e naturalmente eu não vou fazer toda a decomposição dele em fatores primos. Porque a gente não é bobo, a gente sabe que 20 é 10 vezes 2. A gente aprendeu a cuidar esse tipo de detalhe. X vezes 1 é x igual. Esse y multiplicando eu já vou trazer dividindo aqui, para ficar legal. Vou abrir isso em logaritmo 10 mais logaritmo 2. Show! X sobre y, logaritmo 10 é 1, logaritmo 2 é dado como 0,3. Conclusão, 1,3 é a razão x sobre y. É uma equação logarítmica, a ideia aí é que a gente possa juntar esses termos num só que para isso eu preciso ter as bases iguais. Então, eu poderia mudar da base 3 para 9 ou da 9 para 3, é geralmente mais indicado eu fazer da base maior para menor. Então, eu vou fazer a mudança de base desse aqui para a base 3. Esse aqui eu não mexo por enquanto. Logaritmo x na base 3, mais esse aqui eu vou fazer mudança de base. Então, eu vou pegar logaritmo x na base 3 sobre logaritmo 9 na base 3, igual a 1. Olha que legal. Esse aqui a gente sabe o valor, isso aqui é 2. Então a gente tem o seguinte, logaritmo x na base 3 mais logaritmo x na base 3 sobre 2 igual a 1. Tcharam! Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mínimo múltiplo feliz nos dois lados da igualdade. Tá? Lembrando que esse denominador aqui é 1 e ali é 1. Vamos lá. 2 dividido por 1, 2 que multiplica esse inferno. 2 logaritmo x dividido por 3. Desculpa eu chamar as coisas de inferno, mas é que é muito mais fácil falar inferno do que falar logaritmo de x na base 3, tá? Não que isso aqui seja lá muito ruim, óbvio. 2 dividido por 2, 1, vezes isso aqui é o próprio isso aqui. Logaritmo x base 3. E lá 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Qual que é a vantagem de fazer o mínimo múltiplo nos dois lados da igualdade? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui e deixo de ter fração. Vem cá. 2 logaritmo x na base 3 mais logaritmo x na base 3. Tu entende que isso aqui são termos semelhantes? 2 vezes logaritmo mais uma vez logaritmo, isso aqui é 3 vezes o logaritmo x na base 3, igual a 2. Esse 3 multiplicando eu vou passar dividindo. Tenho então logaritmo x na base 3 igual a 2 terços. E aplicando a definição de logaritmo, esse 3 aqui eu vou passar elevado. X igual a 3 elevado a 2 terços. Vou transformar esse expoente fracionário em raiz. Vai ser a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Portanto, raiz cúbica de 9. Para resolver essa equação exponencial, a gente precisa apelar para logaritmo naturalmente. Então, se 9 na x é igual a 5, o logaritmo de 9 na x tem que ser igual ao logaritmo de 5. Nos são dados os logaritmos de 2 e 3. Esse x aqui multiplicando eu vou tirar. Esse x como expoente eu vou tirar multiplicando. X vezes o logaritmo de 9. O 9 eu vou escrever como 3 ao quadrado.
E aqui eu tenho logaritmo de 5. Logaritmo 5 não é dado, mas eu posso escrever o 5 como 10 dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse 2 multiplicando aqui também, porque eu não sou bobo nem nada. X vezes 2 logaritmo 3. E essa divisão eu vou abrir como subtração logaritmo 10 menos logaritmo 2. Agora é só a gente substituir o que é dado no enunciado. X vezes 2 vezes logaritmo 3, a questão chama de b. Logaritmo 10 a gente sabe que é 1. E logaritmo 2 também é dado no enunciado, chamado de a. Então x vai ser o quê? 1 menos a. Esse 2b eu passo dividindo sobre 2b. Então, primeiro, se em 1986 era 100 mil para cada 0,25 centímetros quadrados, isso aqui significa que era 400 mil para cada centímetro quadrado. Tá? E a questão fala que a partir daí, ele dobra a cada 2 anos. Significa o quê? Se eu chamar de y, o número de transistores, e de x, o tempo em cada 2 anos, então a unidade do tempo aqui vai ser 2 anos, significa que, bom, y em 0, eu estou considerando o ano 0 como 1986, isso é 400 mil. Y em 1, depois de passar do primeiro biênio, isso aqui vai ter sido duplicado, vai ser multiplicado por 2, vezes 2. Y em 2 é o valor inicial, os 400 mil, só que ele duplicou 2 vezes, né? Então foi multiplicado por 2 e por 2, 2 ao quadrado. Y em 3. No terceiro biênio, isso vai ser os 400 mil. Bom, ele foi multiplicado por 2, depois por 2 e por 2, vezes 2 na terceira. E aí eu espero que você tenha generalizado. Esse 400 mil sempre vai estar, ele é a constante, que ele é o valor inicial. E essa base 2 aqui é porque ele vai duplicando, e o expoente é sempre igual à nossa variável independente aqui. Então isso é 400 mil vezes 2 elevado a x. Essa é a expressão matemática que relaciona o número de transistores por centímetro quadrado e o tempo de 2 anos em 2 anos. A gente quer saber em quanto tempo que isso aqui vai chegar em 100 bilhões. Então eu vou escrever aqui, ó, y de x igual a 100 bilhões. Vamos lá. 100, coloquei 3 zeros. 100 mil mais 3 zeros. 100 milhões, 100 bilhões. A expressão de y é 400 mil vezes 2 na x. 400 mil vezes 2 na x, igual a os 100 bilhões. Malandramente, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu posso dividir os dois lados da igualdade e cortar os zeros, certo? Eu sei que eu teria que cortar os zeros a partir do final, mas eu sou meio sem vergonha. Eu sei que eu cortar aquele zero e cortar esse zero vai ser a mesma coisa, então eu vou cortar esses dois aqui com esses dois aqui. E esses 3 aqui com esses 3 aqui. Azar. Nesse lado da igualdade restou pra gente 4 vezes 2 na x, e naquele lado da igualdade restou 1 milhão. A partir daí a propriedade de potência. 4 é 2 quadrado, vezes 2 na x, e 1 milhão eu posso escrever como 10 na sexta. Multiplicação de potência de base igual, eu mantenho base e somo os expoentes, isso igual a 10 na 6. Deixei o espacinho, você sabe para quê? Porque eu vou ter que aplicar logaritmo aqui. Aplicando o logaritmo decimal aqui,
porque o nosso enunciado nos dá a informação em logaritmo decimal. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse expoente multiplicando 2 mais x vezes logaritmo 2. E aqui eu tenho o logaritmo de 10 na 6. Na base 10, isso é 6. Esse é dado como 0,3. Então, 2 mais x vezes 0,3 igual a 6. Eu já vou pegar esse 0,3 e passar dividindo, porque eu sei que essa divisão vai ter resultado bonitinho. 2 mais x igual a 6 dividido por 0,3. Logo, 2 mais x é igual a 20. A partir daqui, esse 2 somando para subtraindo, x é igual a 18. Agora a gente tem que lembrar que esse x ele não é definido em anos. Por conta de uma restrição do enunciado, a gente teve que dizer que esse x era o tempo a cada 2 anos. Então são 18 biênios. Então tem que pegar isso aqui, vezes 2. A gente vai ter então 36 anos, claro, a partir daquele que a gente considerou o ano zero, que era 1986. Então agora, para arrematar a questão, a gente pega o 1986 e soma com aqueles 36 anos. Vai ficar 2, vai ficar 0. Dá 2022. 2022 é a resposta correta. Lembrando daquilo que a gente estudou lá em funções exponenciais, a quantidade inicial é aquele 10 ali, que é esse casinho. Professor, como assim? Isso daqui significa que quando t é 0, m é 10. Ora, se eu pegar essa expressão aqui, ó, m de t, que é k vezes e elevado a menos at. Bom, o m, nesse ponto aqui, o m é 10, k vezes e elevado a menos a vezes t, e o t aqui é 0. Isso aqui fica e elevado a 0, 10 igual k vezes, porque menos a vezes 0 é 0, e e elevado a 0 é 1. Então, k é igual a 10. Falta a gente determinar quem que é esse azinho. A gente consegue fazer isso usando esse outro ponto aqui. Então, eu vou escrever aqui a expressão mt igual k, eu já vou escrever aqui que é 10. 10 vezes e elevado a menos a vezes t. Nesse ponto, o t é 2,5 e o m é 3,7. 10 z elevado a menos a vezes 2,5. Bom, esse 10 multiplicando eu vou passar dividindo. 3,7 dividido por 10 igual a e. Eu multiplicando aqui vai ser menos 2,5a. Então a gente tem 0,37 igual a e elevado a menos 2,5a. Como que eu faço para tirar aquele expoente, para tirar aquela incógnita do expoente? Eu uso logaritmo. A questão fala em logaritmo natural, eu vou usar logaritmo natural. Eu não posso esquecer que ln é um logaritmo. ln e ln. Esse logaritmo é dado, é menos 1. Aquele expoente ali, bom, eu posso até lembrar o seguinte, isso é menos 2,5a, por propriedade fundamental. Isso aqui é logaritmo na base e, isso aqui é e com o expoente, o resultado disso é só aquele expoente. Eu vou pegar esse 2,5 multiplicando e passar dividindo. Menos 1 dividido por menos 2,5 igual a A. Conclusão, A é igual a 0,4. Então, a gente tem aí já a expressão de m de t, é k, que é 10, vezes e, elevado a menos 0,4 vezes t. A questão pede
qual que é o tempo para que a quantidade se reduza a 10% da inicial? Bom, 10% de 10 é 1. Então, para que m seja igual a 1, e aqui a gente tem 10 vezes e elevado a menos 0,4t. Vou fazer o seguinte, eu vou aplicar logaritmo nos dois lados aqui. Então, eu tenho ln1 igual ln de 10 vezes e elevado a menos 0,4t. ln1 não é dado, mas é zero, porque todo logaritmo de 1 é igual a zero. Esse 10, o 10 não é dado o logaritmo de 10, mas são dados o logaritmo de 2 e de 5. Então, o 10 aqui eu vou pensar como, vou escrever aqui bem direitinho, 2 vezes 5 vezes e elevado a menos 0,4t. Aqui eu abri o 10. Como que isso vai ficar? ln2 mais ln5 mais ln de e elevado a menos 0,4t. Então aqui a gente vai ter o quê? 0 igual ln2 0,69 mais ln5 1,61 e daqui a gente vai ficar só com o expoente menos 0,4t. Eu pego esse termo somando e trago para cá subtraindo. 0,4t igual, essa soma aqui dá 2,3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses dois na forma fracionária. 0,4 é 4 décimos t, e 2,3 é 23 décimos. A gente escreve o próprio número sem a vírgula, e aí a gente vê como tem uma casa depois da vírgula é um zero. Se tivesse duas casas, seriam dois zeros. O que vai acontecer de interessante aí? Esse 10 eu já vou poder dividir com esse 10. Então, t é 23 quartos. Se você fizer a divisão de 23 por 4, t vai ser 5,75 horas. Então, são 5 horas e 3 quartos de hora. Tá?